Vamos meditar na palavra? Antes da gente meditar na palavra, eu quero lembrar você que nós estamos em uma minissérie de mensagem que a gente começou domingo e a gente encerra nesse próximo domingo, tá? Nós estamos falando sobre mente abundante e a mensagem de hoje, sim, é uma mensagem que tem tudo a ver sobre esse assunto que ministramos no domingo passado, tá? Então se prepare para domingo a gente encerrar essa palavra poderosa que tem reverberado no nosso coração e na nossa mente, falando sobre termos essa mente abundante, e Deus quer que tenhamos uma mente abundante. A mensagem de hoje mostra isso, amém? Quero também destacar que na próxima semana, do dia 4 ao dia 6, uma caravana abençoada de aproximadamente 40 pessoas da nossa comunidade vai estar na cidade de São José dos Campos, na igreja da cidade, a igreja do pastor Carlito Paz, e a gente vai estar ali na conferência Inspire. Não sei se você sabe, mas a nossa igreja faz parte de uma rede de igrejas de todo o Brasil, que é inspirada por essa igreja, pastoreada pelo pastor Carlito Paz. Se você não segue essa igreja, vai lá no Instagram, só coloca assim, Igreja da Cidade. É uma igreja que Deus tem abençoado, e essa igreja tem abençoado muitas igrejas no Brasil, inclusive a sua igreja. Essa igreja aqui tem sido muito abençoada e se inspirado naquele trabalho, que tem sido um trabalho para fora das paredes, para fora das portas, e de fato a gente tem se inspirado naquele trabalho. E na próxima semana, do dia 4 ao dia 6, nós estaremos lá em São José dos Campos, nessa conferência, que é uma conferência para várias igrejas do Brasil e do mundo. Então ore por essa equipe aí que está indo lá. São líderes, são irmãos que fazem parte do ministério, e a gente vai estar nesses dias de 4 a 6 na próxima semana em São José dos Campos, recebendo mais de Deus para a gente voltar e transbordar sobre a nossa igreja. Que você ore por esse nosso tempo lá na igreja da cidade. Tenho certeza que será um tempo de muita bênção e de um transbordo de Deus sobre as nossas vidas, e isso vai desembocar sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Ore por nós, vamos estar lá nesse trabalho tão abençoado, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 42. Eu quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia, deixe ela aberta e ouça o que eu vou te dizer, tá? O título da mensagem de hoje já está ali, e eu quero te explicar por que o título é esse. Segundo Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 42. Deixa a sua Bíblia aberta aí antes da gente ler juntos. Ouça isso. Todas as vezes que Deus se apresenta como supridor, como aquele que supre, o nome conhecido de Deus, quando Ele atua dessa forma, é Jeová Jireh, o Deus que provê. Todas as vezes que Deus se apresenta assim, realizando um milagre na vida de alguém ou sobre uma família, ouça o que eu vou lhe dizer, Deus nunca fez isso de forma suficiente, tá? Deus nunca atuou na provisão dando apenas o suficiente. Ele sempre foi além. Todas as vezes que Ele se revela como Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele sempre traz o milagre não apenas para o dia, não apenas para o momento, mas Ele faz isso de forma transbordante. A primeira vez que esse termo é citado na Bíblia, que Deus é conhecido dessa forma, Jeová Jireh, é naquele episódio de Abraão levando Isaac para o sacrifício, né? Então, quando eles estão subindo o monte, Isaac pergunta ao pai onde está a oferta para o holocausto, e Abraão responde exatamente assim para o seu filho, né? Jeová Jireh, Deus proverá. E naquele momento, eu quero chamar a sua atenção que Deus, Ele não foi apenas suficiente. Ele não só livrou Isaac do sacrifício, da morte, né? Da morte literal, porque era o que iria acontecer. Você conhece a história, né? Abraão estava subindo o monte Moriá para sacrificar Isaac. Deus não apenas poupou Isaac, a palavra diz que Ele providenciou o cordeiro. Ou seja, Ele foi além de poupar o filho de Abraão. Abraão, quando retorna do sacrifício, ele volta com Isaac, mas lá em cima,
o Senhor proveu o cordeiro, porque Deus sempre vai transbordar. Lembra daquele episódio da viúva que tinha 2 filhos, que vai atrás do profeta Eliseu, porque os filhos estavam sendo ameaçados de se tornarem escravos, porque o marido daquela mulher tinha deixado uma dívida que ela não conseguia pagar, e o credor estava na porta dela dizendo: olha, você paga a dívida ou os seus 2 filhos serão os meus escravos. Ela vai atrás do profeta Eliseu, e o profeta pergunta para ela o que é que ela tem em casa, e ela diz que só tem um pouquinho de azeite, lembra? Então acontece aquele milagre, ela volta, pede um monte de vasilhas emprestadas, e a palavra diz que então Deus multiplica o azeite. Quando ela se vê na sua casa, né, casa cheia de vasilhas, cheias de azeite, ela volta ao profeta, que diz para ela: você agora paga a dívida que seu marido deixou, e o que é que ele diz mais para ela? E viva do resto. Ou seja, a provisão de Deus não foi apenas para pagar a dívida. A provisão de Deus pagou a dívida da mulher, e a palavra diz que todo o restante da sua vida e dos seus filhos recebeu a provisão do quê? Do que sobrou, do que transbordou, porque Deus sempre faz assim. Lembra quando Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes? Era uma multidão que só de homens tinha 5.000, sem contar crianças, mulheres não contava naquela época, nem idosos. E a palavra diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, agradece, dá graças ao Pai e manda os discípulos distribuírem. Toda aquela multidão, a palavra diz, eu gosto desse detalhe, diz que toda a multidão comeu e se fartou, e ainda sobraram o quê? 12 cestos de pães. Porque Deus nunca atua trazendo o suficiente, Ele sempre faz para transbordar. A atuação de Jeová Jireh na nossa vida, gente, na provisão, é fazer o milagre e fazer esse milagre transbordar. Foi sobre isso que a gente falou domingo, né? Sobre ter uma mente abundante. Deus nunca faz para conta, Deus nunca faz só apenas para o momento. E a leitura que a gente vai fazer agora fala exatamente disso. Por isso que o título da mensagem de hoje é esse: vai sobrar. Olha o que diz a palavra, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Diz assim, o título da mensagem diz: o milagre dos pães. Deixa eu só contextualizar para você. Era um tempo de fome, tá? A gente vê essa informação nos versículos anteriores, dizendo que era um tempo de fome. Por exemplo, nos versículos anteriores diz que Eliseu, para alimentar os seus discípulos, que eram os profetas que aprendiam com ele, ele mandou que pegasse um caldeirão bem grande e que fizesse ali uma sopa para os seus discípulos. Aí a palavra diz que foram cortando coisas ali, colocando no caldeirão, e o caldeirão ali no fogo, e aí um desavisado passou em alguma árvore e viu um fruto bonito, só isso aqui dá um bom ensopado. Aí a palavra diz que ele não sabia o que era, mas mesmo assim pegou aquele fruto, cortou e mexeu ali naquele caldo. E o primeiro homem que provou aquele caldo, aquela sopa, grita, né? Tem morte na panela. Ou seja, o caldo ficou envenenado, porque era de fato um tempo de muita fome. A Bíblia diz que Eliseu manda pegar um pouco de farinha, derrama ali um pouco de farinha, e ali tem um milagre de livramento. A palavra diz que eles comeram e ninguém morreu. Então é nesse contexto que acontece esse milagre aqui. Vamos ler, versículo 42, todos aqui comigo? 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Quem eram esses 100 homens? Possivelmente os discípulos que Eliseu tinha. Eliseu diz: olha, o homem me trouxe aqui pães de cevada, 20 pães, vamos servir todos. E o seu servo, né, o seu auxiliar diz: como é que a gente vai fazer isso aqui? Dá para 100 homens, alimentar 100 homens. Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos
E conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Diga graças a Deus. Sempre em meio à escassez, onde Deus se revela com milagre, Ele nunca faz para o suficiente. Deus nunca traz o milagre à conta. Ele sempre faz para sobejar, para transbordar. Como nessas histórias que eu pontuei antes da gente ler. Na vida de Abraão, na vida da viúva, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes, e aqui também. Eu quero trazer alguns destaques, porque isso reforça o quanto o milagre de multiplicação, ele está atrelado a um princípio. Esse princípio que a gente começou a falar domingo passado, tá bom? Então vamos entender. Eu já trouxe para você a informação de que era um tempo de fome. A Bíblia diz aqui no capítulo 4 que era um tempo de fome, de escassez, pouco recurso, recurso mínimo. E é exatamente nesse momento que Deus aparece. Exatamente nesse momento que se manifesta o poder de Deus. Quando nós estamos em um tempo de recurso mínimo. Era esse tempo aqui. A fome estava por todo lugar. E a palavra diz que esse homem de Baal Salisa traz para Eliseu, o homem de Deus, 20 pães de cevada feito dos primeiros grãos da colheita. Essa informação é muito importante, tá, gente? Quando a palavra diz que esse homem, que a Bíblia não informa quem é, né? Não nomina, mas esse homem traz de presente para o profeta, num tempo de fome, num tempo de escassez, 20 pães. Ouça, os 20 pães eram um presente para o profeta. E a Bíblia traz o destaque de que esses pães foram feitos, presta atenção, dos primeiros grãos da colheita. Por quê? Porque era uma ordem divina. Toda oferta para o templo, para o sacerdote, tinha que ser uma oferta de primícias. Então, quando o povo trazia a farinha, não era a farinha que servia a família. A primeira medida de farinha ela era levada para o tabernáculo e para o templo do Senhor. Por exemplo, quando o povo ia trazer a oferta de holocausto, um cordeiro, um carneiro, uma ovelha, era a primeira cria, sempre a primícia oferecida ao Senhor. Então aqui há um destaque que nós precisamos prestar atenção. Aquele homem dessa cidade, dessa região, leva para o homem de Deus um presente, e era um presente para ele, tá, gente? Não era um presente para o seu grupo, para os seus discípulos. O que dá para entender que Eliseu andava ali com mais ou menos 100 discípulos. Era um presente para o profeta. E eu quero destacar e chamar a sua atenção de que a atitude de Eliseu mostra o quanto a mente abundante abre portas. Porque quando Eliseu recebe aquele presente, que era um presente para ele, a primeira atitude dele foi: vou dividir, vou transbordar na vida de alguém. É exatamente, irmãos, o oposto da mente escassa. A mente escassa, ela tem um entendimento de que se eu divido vai me faltar. Eliseu já pensa o contrário. Esse homem me traz 20 pães, eu não vou ficar com isso só para mim. Eu vou dividir com as pessoas que estão comigo. Se Deus me abençoou, eu tenho que abençoar. Aí que começou o milagre, né? Se Deus trouxe para a minha vida, é como se Eliseu pensasse o seguinte, olha aqui para mim. Eliseu pensou o seguinte: rapaz, a sopa que a gente tomou, que eu tomei com eles, porque a palavra diz que todos tomaram a sopa que tinha ficado envenenada. Eliseu deve ter pensado: aquela sopa ruim, a gente dividiu junto, agora que eu ganho pães com grãos especiais, a primeira parte da plantação, eu vou ficar com isso só para mim? Não, eu tenho que abençoar outras pessoas. Mente abundante pensa assim, mente escassa segura, não divide, não transborda. E porque o profeta tomou essa decisão, porque o profeta tinha uma mente abundante, entendendo: meu Deus, está uma escassez tão grande, eu sei que como eu preciso de pães tostados, de um grão especial, os meus discípulos também podem ser abençoados com esse presente que eu ganhei.
Você quer viver a provisão de Deus na sua vida? Você precisa ter uma mente abundante. Eu trouxe aqui no domingo um testemunho pessoal sobre como lá em casa, nos tempos de escassez, sempre a gente arranjava um jeito e uma forma de dividir e Deus só multiplicava. Gente, no milagre onde Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, sabe por que aquele milagre aconteceu? Porque aquele menino que tinha levado o seu lanche, abriu o coração e pensou, eu posso dividir. O lanche era do menino, gente. Ele não precisava dividir com ninguém. Quando Jesus olha para o coração generoso daquele menino, ele diz, eu tenho que fazer um milagre de multiplicação. Aqui o princípio é o mesmo. A palavra diz que 20 pães multiplicados alimentaram mais de 100 homens. Por quê? Porque o profeta foi generoso. Porque ele tinha uma mente abundante. E isso fez toda a diferença. E a palavra diz que o milagre que foi feito, preste bem atenção, não apenas alimentou, porque isso tinha sido liberado da boca do profeta. Todos serão alimentados e ainda vai sobrar. A forma que Deus quer nos abençoar, irmãos, é para que a bênção não fique só em nós. É assim que a mente abundante pratica a generosidade, pensando nos outros, no nome de Jesus. Quem tem mente escassa só fecha as portas do milagre para a sua vida e para a sua família. Eu não conheço uma pessoa de mente escassa para viver transbordo dos céus na sua vida, não conheço. Gente mesquinha. Essa semana mesmo, no início da semana, eu estava conversando com um amigo, e ele dizendo que está vivendo um tratamento e tal, e eu dizendo para ele, amigo, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te deu a oportunidade de construir uma vida onde você pode cuidar da sua saúde, onde Deus te deu recurso e você tem a condição de cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, porque isso é um privilégio. E ele dizia para mim, mas eu conheço gente que tem até recurso financeiro, mas às vezes não quer gastar, às vezes não quer investir nem na saúde da família. Gente, é gente rica financeiramente, mas miserável de alma. Porque o miserável, irmãos, quem tem a mente escassa só retém para si. E a palavra do Senhor diz, o sábio Salomão diz que aquele que segura quando deveria dar, esse empobrecerá. Sabe por que Eliseu era um homem próspero? Porque quando ele recebia uma dádiva, um presente de Deus, o seu coração já era liberal. Eu preciso dividir com quem está perto de mim. O Senhor nos convida nessa noite exatamente para entendermos que a bênção da provisão só vai chegar na nossa vida se nós tivermos uma mente abundante. Esse homem de Deus tinha mente abundante. O quê? Ganhei 20 pães, eu preciso abençoar outras pessoas. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo na nossa nação de muita escassez. Eu penso que toda família tem percebido isso no seu dia a dia. É esse o momento de exercer generosidade. É aquela história que eu contei domingo, né? Da irmã chegando lá em casa, só tinha a comida que estava no nosso prato. E quando a gente pergunta para a irmã se ela quer tomar café, ela diz sim. E um olha para o outro e diz, como é que vai dividir? Só tem o do prato. E a minha mãe vai lá e divide, tirando do prato de cada um. E a irmã sentou à mesa, comeu com a gente, deu graças por aquilo que tinha, e o Senhor transbordou. A mente escassa olha para a sua situação hoje e diz, como é que eu vou ajudar? Pastor, como é que eu vou transbordar na vida de alguém se eu não tenho nem para mim? Eliseu também não tinha para ele. Mas quando ele recebeu 20 pães, o seu coração transbordante pensou, alguém pode também ser abençoado, assim como eu fui abençoado. Eu quero nesse momento, antes da gente orar, falar com você sobre 4 lições básicas que eu aprendo nessa história, onde saiu da boca do homem de Deus a palavra profética dizendo, Deus vai fazer o milagre e não vai ser apenas para a gente comer agora. A gente vai se fartar agora e ainda vai sobrar.
Diga para a pessoa do seu lado: Deus vai te abençoar e vai sobrar. Você se alegra com isso? Diga de novo: Deus vai suprir na sua vida e vai sobrar. Você recebe essa palavra? Eu recebo na minha vida. Se tivermos uma mente abundante, se tivermos um coração generoso, Deus vai abençoar e vai sobrar. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Primeira coisa que aprendemos nessa história: coloque nas mãos certas. Coloque nas mãos certas. A palavra diz, não identifica o homem, só diz que era um homem de Baal Salim, que traz ao homem de Deus 20 pães. 20 pães, gente, que se tornou alimento para mais de 100 pessoas. Sabe por que o milagre da multiplicação? Porque aquele homem, que não sabemos quem é, entregou na mão certa o recurso. Na mão de quem você tem entregado as coisas importantes da sua vida? Às vezes, irmãos, estamos confiando até a nossa história, os nossos assuntos, na mão de gente errada. As coisas preciosas da sua vida, você está colocando na mão de quem? Você tem confiado a quem? Aquele homem confiou aqueles 20 pães na mão de alguém que temia o Senhor e tinha o poder de Deus sobre a sua vida. Por isso que o milagre aconteceu. Às vezes, irmãos, nós não temos recebido a provisão dos céus, nem o milagre de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está colocando na mão de gente errada. Tem gente que está colocando a sua confiança na mão de um político. Olha, fulano me prometeu que ia me ajudar. É sério? É sério, de verdade, que você está confiando naquela pessoa ao invés de confiar no Senhor? Não, pastor, eu confio no Senhor. Mas você está confiando mais em quem? A tua confiança de fato está em quem? Em alguém que te fez uma promessa, ou Deus que disse que não iria faltar? Ou Deus que disse que não te deixaria só? Ou Deus que te fez uma promessa que sempre estaria contigo? Ah, porque aquela pessoa me prometeu um emprego. Amém. Vai ser um canal, um instrumento de Deus para te abençoar. Mas ouça, quem de fato vai estender a mão para te abençoar é o Senhor. Diga graças a Deus. Coloque na mão certa. Coloque na mão certa os teus cuidados. Jesus, no finalzinho do Sermão da Montanha, tentando explicar para os seus discípulos, preste bem atenção, em quem eles deveriam confiar, na mão de quem eles deveriam colocar os seus cuidados, ele falou exatamente sobre isso. Por que vocês andam tão preocupados com tantas coisas? Olhem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Eu vejo Jesus até apelando no sermão, né? Tipo dizendo assim: ô, acorda, você acha que você tem menos valor que uma ave? Você acha que você tem menos valor que um passarinho? Esses dias a gente estava tomando café na padaria e de repente pousou um passarinho, um pardalzinho. Pardal para a gente, né, gente? É aquele passarinho que é o que tem menos valor. E a gente estava ali tomando café, as migalhas do que a gente estava comendo ali, estava se espalhando ali na mesa. E aquele pardalzinho sem nenhuma cerimônia, sem pedir licença, sem perguntar para a gente assim: eu posso? Ele simplesmente andou em cima da mesa. Enquanto a gente estava comendo, ele estava ali, beliscando aquilo que Deus tinha dado a nós a condição de pagar. O pardalzinho não tinha dinheiro no bolso. Mas Jesus, ele disse exatamente isso: é o meu Pai que sustenta. Por que você acha que Deus vai te abandonar? Por que você acha que Deus não vai ser fiel com a tua causa? A questão é, na mão de quem você tem colocado os seus cuidados, os seus anseios? Na mão de quem você tem colocado a sua expectativa? O princípio desse milagre aqui, irmãos, é que um homem decidiu colocar algo muito precioso. A palavra diz que os 20 pães foram feitos
dos primeiros grãos, ou seja, das primícias da sua casa, das primícias da sua família. Ele disse: isso aqui é para o homem de Deus. O homem de Deus, quando ele recebeu isso, disse: isso aqui é precioso demais para ficar só para mim. Deu graças, liberou uma palavra profética e disse: olha, todo mundo vai comer e ainda vai sobrar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O Senhor nunca te deixou só e Ele não vai te deixar só. Entenda, a palavra do Senhor diz, falei sobre isso aqui domingo, né? Que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. O sol, ele vem sobre o justo e o injusto. Todos nós estamos, sim, debaixo dessa égide das decisões de uma nação que é governada. Mas você precisa entender que Deus não tem compromisso com as decisões de governante, de prefeito, de governador, de presidente. Deus tem compromisso em prover sobre a nossa vida. O salmista, ele disse: olha, hoje eu sou velho, mas eu já fui jovem, mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um justo desamparado. Diga para a pessoa do seu lado: Deus nunca te desamparou. Ele nunca vai te desamparar. Você crê nisso? Então coloque essa palavra no teu coração e creia: o Senhor nunca te desamparou, nem vai te desamparar. Mas Ele precisa sim que você tenha a atitude de colocar na mão dEle o que você quer que Ele multiplique. Coloque na mão do Senhor. Diga graças a Deus. Segunda lição antes da gente orar. Eu já falei sobre isso, mas eu quero destacar: em meio àquele cenário de escassez, a mentalidade do profeta fez toda a diferença, né? A palavra diz que era um tempo de muita fome. A palavra diz que era um tempo muito complicado, muito difícil. Eu falei isso, mas não li, né? Exatamente o que diz o versículo de número 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. É nesse momento que ele manda fazer a tal da sopa que estava venenosa, tá? A palavra diz que a fome assolava a região. Era um tempo de escassez. Mas Eliseu teve uma atitude abundante. Sabe aquele pensamento de soma zero? Sabe aquele pensamento que se tornou uma frase do senso comum, pelo menos para nós aqui nordestinos, né? Não sei se essa frase acontece nos outros estados, mas para a gente aqui tem muito significado, né? Sabe como é essa frase, né? Farinha pouca, farinha pouca, como é? Meu pirão primeiro. Gente, essa é a frase da mente escassa. Essa é a frase do coração da escassez. E muitos de nós, eu cresci ouvindo isso da minha avó, como se fosse bonito dizer isso. Como partilhei aqui o testemunho sobre a mesa da minha casa, que durante um tempo sim foi uma mesa de escassez, mas nunca se deixou de partilhar o pouco que tinha. E então Deus levou para a abundância. Gente, o cerne desse milagre, o princípio desse milagre, é a atitude do homem que pegou as primícias, fez 20 pães, mesmo em tempo de seca, tá? E levou para o profeta. O profeta pega os 20 pães, dá graça e entrega para 100 pessoas. Ah, gente, aí os céus se abrem. Aí o milagre da provisão acontece não para o suficiente, mas para sobrar. Porque Deus sempre faz o milagre para transbordar. Diga graças a Deus. Terceira e penúltima lição que aprendemos aqui. Olhe para mim, olhe para mim. Cuidado com a lógica dos fatos. Cuidado com a lógica dos fatos. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Vai ter cenário da sua vida que você vai olhar e você vai dizer: mas Deus, o fato é inconteste. O que eu estou vendo, a minha mente não está inventando. O que eu estou vendo não é criação da minha mente. É verdade. Está escasso. Tem inflação. Os preços subiram. Desemprego está aí. Tem momentos da nossa vida, gente, que a gente vai olhar e o que a gente vai ver é fato. E diz aquela célebre frase, né, que contra fato não tem argumento. Eu acho demais, gente.
Quando Eliseu pega os 20 pães que ele recebera de presente, e ele chama o seu auxiliar, vem cá, tá vendo esses 20 pães aqui? Chama todos os discípulos aqui, a gente vai repartir os 20 pães para todos eles comerem. Gente, o que é que o auxiliar do profeta diz? Ele fala sobre um fato que era uma lógica. Ele diz, o que é 20 pães para 100 pessoas, profeta? É interessante como nós somos guiados pelos nossos olhos, né? Cuidado com a lógica dos fatos. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim, nesse tempo que nós estamos vivendo, cuidado com o noticiário de televisão, tá? Cuidado com o prognóstico de especialista, cuidado. A palavra do Senhor diz que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Cuidado, vai ter coisa na sua vida que você vai olhar e vai dizer, mas é lógico pensar desse jeito, pastor. Mas a lógica no meu raciocínio, cuidado. Foi exatamente essa atitude do auxiliar do profeta. Quando o profeta diz para ele, pega os 20 pães e distribui para mais de 100 pessoas, ele diz, não dá. E entenda, a resposta dele era uma resposta lógica, baseada em fatos. Deus não tem compromisso com fatos, gente. O Senhor tem compromisso com aqueles que Ele ama e resolveu sustentar. E decidiu sustentar. Cuidado, tem decisão que você vai tomar amanhã, que o teu coração e a tua mente está tentando te prender nos fatos. Cuidado. Faça uma oração nesse momento dizendo, meu Deus, amplia minha visão. Abre os meus olhos. É aquele mesmo momento do profeta, né, com seu auxiliar que olhava o exército sírio e dizia, não tem mais jeito, a cidade está cercada. E esse homem de Deus, o mesmo Eliseu, ora dizendo o que ao Senhor? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Ele está vendo fato, ele está vendo lógica, mas eu estou vendo o sobrenatural. A minha oração nessa noite é que o Senhor abra os seus olhos para você ver o sobrenatural. Irmãos, é importante sermos racionais. Entenda, a palavra de Deus não diz que não devemos ser racionais. O que a gente não pode é substituir a fé pela visão lógica e racional. Aí a gente está perdido. Porque entenda, olhe para mim, o argumento do auxiliar do profeta era um argumento sólido. Não dá para dividir 20 pães para 100 pessoas e essas pessoas ficarem satisfeitas. Aí o que o profeta diz para ele, né? Vai dar tanto que vai o quê? Sobrar. Diga assim comigo, eu creio, meu Deus, que o Senhor vai me abençoar de tal forma que vai sobrar. Você crê nessa palavra? Essa é a terceira lição. Cuidado com a lógica dos fatos. Última lição antes da gente orar. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Apenas obedeça e confie. Eu acho demais porque depois que o auxiliar do profeta contesta, né, trazendo fatos e lógicas, profeta, não dá. São mais de 100 pessoas e só são 20 pães. O profeta diz, rapaz, vai dar e ainda vai sobrar. Ele não contesta mais, né, gente? O auxiliar do profeta não contesta mais. A palavra diz que ele só faz obedecer. Essa é a última palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Só obedeça e só confie. Só obedeça e só confie. Pelo menos nessa noite, no nome de Jesus, pelo menos nesse instante, deixa a lógica do teu coração aí num cantinho. Deixa a lógica da tua mente aí no cantinho. Por mais que os fatos estejam esmagando a tua alma, por mais que os fatos estejam pressionando a tua mente, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar na palavra de Deus. Você precisa confiar na mensagem que veio dos céus para a sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos olhar para o cenário e vamos dizer, meu Deus, como vai ser agora? Apenas obedeça e confie. Apenas obedeça e confie. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça nesse momento e faça a sua oração. É você e o Senhor.
É você, somente você e o Senhor. Apenas você e Deus. Nesse momento o maligno, ele vai tentar, e tenha certeza disso, ele vai tentar pressionar a tua mente, para em algum momento você vacilar. É só você e o Senhor. Olha o Senhor, confie na promessa, e diga ao Senhor exatamente como é que está o teu coração. Ore ao Senhor e diga para Ele: meu Deus, o meu coração ele está quase vacilando, mas eu decido confiar. Eu não tenho muitos argumentos, mas eu decido confiar. Aliás, o argumento do meu coração ele é mais lógico, mas eu tomo uma decisão nesta noite. Eu decido confiar. Fale isso com o Senhor neste momento. Eu decido confiar. Não é muito o que os meus olhos estão vendo, mas eu decido confiar. Mas diga isso com toda a fé do seu coração. Mas diga isso com toda a confiança da sua alma. Diga isso porque você está decidindo neste lugar mover os teus olhos, tirar os teus olhos dos fatos, da lógica, daquilo que você ouviu antes de vir para o culto, daquela mensagem que chegou no teu celular logo no início da manhã. Você vai desviar os seus olhos desse fato e você colocará os seus olhos no Senhor, porque é uma decisão que nós precisamos tomar. Algumas pessoas vão tentar argumentar contigo, algumas pessoas vão tentar argumentar trazendo fatos, e você vai dizer: olha, a resposta eu não sei, eu só sei que eu decidi viver da provisão e do milagre do Senhor. Na verdade eu nem sei como é que vai ser, mas eu decidi viver da provisão e do milagre do Senhor. É uma decisão. Reforce isso neste momento, através da tua oração. Ore e converse com o Senhor. Há um mover dos céus neste momento, e há uma batalha também, tá? Há uma batalha espiritual neste momento, pois a tua mente é o terreno sendo disputado. O teu coração é o terreno sendo disputado. O maligno, ele está lançando setas, ele está lançando dardos, tentando minar a tua confiança, mas você está tomando uma decisão diante do Senhor. E a minha oração é que o Espírito Santo neste momento tome o teu coração e a tua mente e te fortaleça. Eu creio, meu Deus, eu creio exatamente assim, pois decisões importantes estão sendo tomadas agora, neste momento, por estes que aqui estão e estes que estão em casa, que oram fervorosamente pedindo ao Senhor: meu Deus, renova a minha fé, renova a minha confiança no Senhor, renova, meu Deus, a integridade do meu coração, pois eu quero confiar. Mas parece que eu estou lutando, estou remando contra uma correnteza de incertezas, de dúvidas, de medo. Mas eu quero confiar. Diga isso para o Senhor: eu quero confiar. E deixa o Espírito Santo tomar o teu coração e a tua mente. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos toma nesta noite. O Senhor fortalece o nosso coração, o Senhor fortalece a nossa mente, o Senhor fortalece a nossa alma. E nós decidimos, vamos confiar inteiramente em Ti, somente em Ti, nosso amado Deus, querido Senhor das nossas vidas. Nós decidimos confiar no Senhor. Oh, eu creio, meu Deus. Eu creio exatamente assim. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. E declare isso. Declare essa canção como uma oração. Declare essa canção como um louvor. Como um louvor da tua alma. Diga: a resposta é essa. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei porque eu decidi. Eu vivo de milagres. Eu vivo de milagres. Eu decido, meu Deus, eu vou viver uma vida de milagres. Obrigado.
coração e deixa o Espírito Santo te tocar nesse lugar. No lugar onde o medo quer tomar conta, a dúvida quer tomar conta. De todo entendimento. Quem vê de fora não entende. Quem vê de fora não entende. Quem vê de fora não entende. Ah, meu Deus, eu olhando para você dizendo, como é que ela pode estar de pé? Como é que ele pode estar de pé? Como é que conseguiu? Como é que conseguiu? Qual é a sua resposta? Diga, encha os seus pulmões e declara: eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Eu não sei como o Senhor irá fazer. Eu não sei como o Senhor irá fazer. Mas vai ser perfeito como tudo que o Senhor faz. Será para soprar, meu Deus. Será para transbordar. Será para transbordar. Será para transbordar. Eu creio. Vai ser mais um milagre. Declare isso. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas será Mas perfeito. eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Levante bem alto as suas mãos e declare: a resposta, essa é a resposta. Só a igreja. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Eu não sei, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Deus faz. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa: a resposta é que eu vivo, você vive de milagres. Eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Eu creio assim, meu Mas eu Deus. sei, vai ser perfeito. O Senhor vai fazer para sobrar. Aplauda bem forte ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero convidar você nesse momento para orar por essa pessoa que está perto de ti. Se é um amigo, uma amiga, ora no nome de Jesus. Ora no nome de Jesus por essa pessoa. Ora no nome de Jesus, declarando a bênção do Senhor. Declare a bênção do Senhor e diga: olha, o Senhor vai te abençoar para sobrar, para transbordar. Se é cura sobre a sua vida, o Senhor trará cura sobre o teu corpo. Não apenas sobre o teu corpo, o Senhor trará cura sobre a tua alma. O Senhor trará cura nas tuas emoções. O Senhor vai trazer ordem na tua mente. Esse turbilhão de pensamentos aí que quer tirar a tua paz, o Senhor vai trazer ordem. O Senhor vai trazer paz. O Senhor vai trazer o Espírito Santo e acalmar o teu coração, como foi ministrado nesse altar. Ah, meu Deus, eu creio. Pessoas que estão precisando de cura física, o Senhor não vai curar só o corpo. Pessoas que estão precisando, meu Deus, da cura do corpo, o Senhor também trará cura sobre a alma. O Senhor vai trazer cura também sobre o espírito. Essa família, meu Deus, que está precisando de reconciliação, o Senhor não apenas vai trazer restauração no casamento, o Senhor vai abençoar os filhos, o Senhor vai curar os filhos, o Senhor vai curar as finanças, o Senhor vai curar, meu Deus, essa pessoa na sua profissão, porque o Senhor transborda, o Senhor vai além, o Senhor faz mais, e nós oramos uns pelos outros neste momento, declarando essa bênção que é do transbordo, é infinita, é uma bênção que não fica contida. Oh, meu Deus, o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu oro neste momento, declarando bênção sobre as finanças dos teus filhos. O Senhor é Deus provedor, o Senhor é Deus que não tem compromisso, meu Deus, com fatos, com lógica. O Senhor é Deus que abençoa para sobrar, e nós confiamos assim, confiamos
confiamos exatamente assim. Por isso entregamos as nossas solicitudes, as preocupações, a ansiedade da alma. No nome de Jesus entregamos tudo nas tuas mãos e sabemos que estamos colocando nas mãos certas, estamos colocando na mão devida, na mão que abençoa, na mão que multiplica, na mão que traz o milagre para sobrar. É assim que confiamos em Ti, meu Deus. Oh, decidimos confiar no Senhor. Contra toda lógica, contra todo fato, nós decidimos confiar no Senhor. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E é no Senhor que confiamos, porque nós vivemos de milagres, porque nós vivemos de milagres, porque vivemos de milagres. Decidimos confiar inteiramente no Senhor, e essa é a resposta que daremos ao mundo, é essa a resposta que daremos às pessoas. Nós vivemos de milagres, é essa a resposta que os céus darão. Nós vivemos de milagres, os céus darão essa resposta. Esse será o nosso testemunho, meu Deus. Esse será o nosso testemunho. Nós vivemos de milagres, nós vivemos de milagres, e vai ser perfeito, e será perfeito. Não sabemos, meu Deus, como será a decisão, porque o Senhor é quem vai determinar. Nós decidimos viver de milagres, nós decidimos viver de milagres. Essa é a nossa resposta, essa é a nossa resposta. Aplauda bem forte ao Senhor mais uma vez. Abençoa quem está perto de ti, uma palavra de bênção. Diga para essa pessoa: Deus vai abençoar e vai sobrar. Deus vai abençoar e vai sobrar. Diga graças a Deus. Antes de ir para casa, deixa eu te contar esse testemunho, porque ele me autorizou a contar esse testemunho. Pastor Wagner, junto com uma turma abençoada aqui da nossa igreja, tem um futebol de manhã, tá? E sempre eles vão, né? Se você quiser participar, procura o Pastor Wagner. Tem sido um momento muito bom de discipulado. Inclusive lá se tornou um FTL, né? Um grupo pequeno de discipulado, todo sábado de manhã. E ele disse que um sábado desse ele chegou lá, e o goleiro do time, ele percebeu assim, acho que o goleiro estava levando uns gols assim meio... E ele disse que na hora pensou em conversar com ele, e Deus tocou no coração dele para fazer uma oferta na vida dele, né? E ele pensou num valor. Eu vou falar porque ele me autorizou, né? Ele pensou em dar uma oferta para ele de R$100. E ele decidiu, não falou nada. Mas quando ele abriu o aplicativo ali do banco, ele disse: pastor, quando eu abri só tinha R$30 na minha conta. Só que ele tinha sentido fazer 100. Ele disse: como é que o Senhor me faz eu sentir dar 100 e só tem R$30 na minha conta? Ele disse: mesmo assim eu vou fazer. Aí, isso foi no sábado, né? No domingo tem culto. E aí ele disse que já estava decidido. Ele disse: eu preciso fazer antes de segunda. Já tinha tomado a decisão, já estava certo. E aí no final do culto de domingo aqui, estava eu e ele aqui na frente. Ele até me lembrou: você lembra, pastor? Um irmão nosso chegou com 2 envelopes, um para mim e outro para ele. Pastor, isso aqui é uma oferta, é um presente para a família do pastor Wagner e para a sua família. E aí ele disse: amém. A gente orou abençoando a vida daquele irmão. E ele disse: pastor, eu tinha decidido dar a oferta para o rapaz de R$100, só que eu tinha só 30. Quando eu abri o envelope, tinha 10 vezes mais da oferta que eu tinha decidido. Tinha 10 vezes mais da oferta que eu tinha decidido. Então de imediato ali eu já consegui dar um jeito de mandar a oferta na vida do rapaz. Olha que coisa, né? Quando ele olhou para o fato, quando ele olhou para a lógica da realidade era aquela. Ah, meu irmão, abra sua mente, abra seu coração. Sabe você que não tem conversado com alguém porque você tem dito que não tem tempo?
Empresta o teu tempo. Porque o tempo que você vai reservar para essa pessoa de 10 minutos, que você está dizendo que não tem, pode salvar a vida daquela pessoa. O Senhor vai te dar uma habilidade onde o tempo na sua vida se tornará exatamente um ativo. Porque às vezes é assim, né? A gente não consegue dar 10 minutos que alguém precisa abrir o coração para conversar com a gente. Quem sabe são aqueles 10 minutos que você... Porque quando a gente fala sobre doar, tem gente que está pensando só em questão financeira. Não, gente, às vezes é tempo, às vezes é atenção, e às vezes é um presente na vida de alguém. Em nome de Jesus, você tem uma mente abundante. Coloque na mão certa, porque se você colocar na mão certa, Deus vai multiplicar. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deus vai multiplicar e vai sobrar. No nome de Jesus, Deus vai multiplicar e vai sobrar. No nome de Jesus, amém? Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Tássio, meu amigo, Deus abençoe. Beijo, viu? Fica na paz. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo tão especial. Nós cremos exatamente assim. Nós vivemos de milagres. Contra toda lógica, contra todo fato. Isso não é alienação, isso é fé, meu Deus. E nós vivemos pela fé. Pois a Tua palavra nos diz que o justo viverá pela fé. É assim que nós vivemos. Obrigado por essa palavra que vem como refrigério na nossa mente, no nosso coração. Nós decidimos sair daqui e vivermos de fato de milagres. Obrigado, meu Deus, por esse transbordo dos céus sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por esse tempo especial. Leva-nos em paz. Dá uma noite de sono tranquilo e reparador aos teus filhos. Que de fato em todo tempo possamos desfrutar da presença inconfundível do doce Espírito Santo. Decidimos confiar no Senhor e sabemos que o Senhor é Deus de abençoar para que transborde, para que sobe. Confiamos nisso. Leva-nos em paz, guardados e protegidos. Dá uma quinta-feira muito abençoada e de milagres, como temos declarado nessa canção. Que a sexta-feira e o final de semana seja de muita bênção transbordante. Confiamos nisso e declaramos a nossa total confiança no Senhor. Somente no Senhor confiamos. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Fui em paz. Ótima noite a todos.